Ô Josias, uma curiosidade minha, queria ouvir a tua análise sobre. Você acha que quem fez a indicação do Decotelli, né, no caso, os militares perderam certa credibilidade e o presidente da República agora vai mudar o caminho, agora vai partir para um nome mais da ala ideológica? O que você acha? O presidente ontem estava muito furibundo, né, com esse episódio, mas não me parece que os militares tenham perdido o prestígio como deveriam perder. Alguém deveria perder prestígio com isso, porque o presidente foi submetido ao escracho, ao ridículo, né? Mas digo que ele não deve fazer isso, não deve retirar ou descredenciar os seus conselheiros militares, porque hoje ele está discutindo a escolha do novo nome justamente com esses mesmos militares. E pelas primeiras sinalizações que ele deu durante esse dia, nas primeiras conversas que teve, ele sinalizou a intenção de escolher alguém com um perfil parecido com o do Carlos Alberto Decotelli, qual seja o de conciliador, que tenha credenciais técnicas, que tenha a capacidade de pacificar a área da educação, mas que não traga esse currículo fake, né? Então, aparentemente, o presidente mantém essa intenção. E quem o está aconselhando, ou pelo menos quem o aconselhou durante a manhã, início da tarde, foram justamente os ministros militares. Há uma sucessão de ironias nesse caso, né? Porque o professor Decotelli, ele acabou se transformando em escravo do seu currículo, porque o presidente, quando o escolheu, a primeira coisa que fez foi expor nas redes sociais o currículo do Decotelli, com muito orgulho. Olha que currículo maravilhoso tem esse professor que eu estou acomodando no MEC. Aí vem o reitor da Universidade Argentina, onde ele dizia ter obtido o título de doutor, e fala, olha, aqui não aconteceu isso. Ele não tem esse título na nossa universidade. Aí pronto, desmoronou. Aí a imprensa foi atrás do pós-doutorado que ele dizia ter feito na Alemanha e não existia. Aí começaram a surgir as denúncias de fraude, também no mestrado, de plágio. Então, no final das contas, o Bolsonaro promoveu no MEC uma revolução de costumes, nos costumes administrativos, porque ele conseguiu produzir um caso raríssimo de ministro que ganhou as feições de ex-ministro no intervalo entre a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial e o cancelamento da cerimônia de posse. O gente não tomou nem posse. Depois de uma piada, que foi o Vélez Rodrigues, de um desastre, que foi o Abraham Weintraub, o Bolsonaro, que tinha fabricado duas crises, com esse professor Decotelli, ele incorporou ao governo uma crise que já veio pronta. O Ministério da Educação vai se consolidando ali com uma espécie de laboratório culinário, de culinária experimental. O Vélez Rodrigues e o Abraham Weintraub, eles se fritaram na sua própria gordura. O Decotelli, com esse currículo fake, ele chegou carbonizado já. Não tinha o título de doutor, pós-doutorado não existia, o mestrado agora está sob reexame. O que se afirma é que 70% da dissertação de mestrado ali do professor é plágio. Se for isso mesmo, o currículo dele todo é 100% feito de cinzas. E não precisava disso. Uma graduação já bastava para fazer uma diferença no MEC, no estágio em que ele se encontra agora. E a diferença entre os descalabros anteriores e esse agora está no apadrinhamento. O Vélez Rodrigues e o Weintraub traziam na testa a marca do Olavo de Carvalho. E o Decotelli chegou à mesa do presidente com o aval dessa ala militar do Planalto. Desde que percebeu que o Bolsonaro trata com naturalidade essa turbulência no setor educacional, as pessoas vêm se habituando com a presença do descalabro numa área tão estratégica. Depois desse esculacho, que é representado agora pelo ministro que desfila pelos corredores de Brasília, a aparência de ex-ministro antes de tomar posse, agora tudo pode acontecer na educação, exceto uma surpresa, né? O mais surpreendente de tudo foi o presidente ter imaginado, na noite passada, que o professor Decotelli poderia ainda ser ministro. Ele saiu de uma conversa com o presidente, chegou à porta do MEC, dizendo que continuava ministro. Quer dizer, é um absurdo atrás do outro. Então, espera-se que o presidente mantenha essa sua intenção,
afirmada nas conversas que manteve hoje, de escolher uma pessoa que tenha um perfil técnico, que tenha capacidade de tirar o MEC desse lodo em que ele se encontra.